Todos temos uma visão da realidade, como a gente enxerga o mundo ao nosso redor. E cada pessoa enxerga de um jeito um pouco diferente. Essa visão, ela muda de acordo com as coisas com as quais a gente se identifica, desde as nossas crenças, preferências e opiniões, até nossos medos, tendências e desejos. O que significa que a nossa visão da realidade não é algo que muda só de uma pessoa para outra, mas também muda dentro da própria pessoa com o passar do tempo. E essas coisas influenciam e constroem a nossa visão da realidade, elas mudam com o tempo. A gente vai mudando de acordo com as situações que a gente vivencia. E algumas dessas mudanças são bem intensas e rápidas. As nossas emoções, por exemplo, variam ao longo do dia com as coisas que acontecem, muitas vezes variando intensamente de um momento para o outro, quando coisas muito intensas acontecem. E as emoções são uma das coisas que mais influenciam na nossa visão da realidade, do mesmo jeito que as variações climáticas mudam a cara do mundo lá fora. Lembra de um momento em que você estava se sentindo triste, por exemplo, desmotivado, talvez tenso, ansioso? Eu imagino que nesse momento você podia estar enxergando a realidade ao seu redor como sendo mais escura e opressora do que em algum outro momento em que você estava alegre e satisfeito. A nossa visão da realidade, ela não é estável e também não é perfeita. Ela está sempre pelo menos um pouco sujeita à distorção e ilusão. Isso é uma questão notável, porque todas as nossas decisões, desde as pequenas coisas do dia até os maiores dilemas da nossa vida, são resultado do nosso discernimento. E discernir é a capacidade de diferenciar uma coisa da outra. Baseado em como a gente enxerga a realidade, a gente define quais são as consequências das nossas ações, e assim a gente toma todas as pequenas decisões que existem por trás de tudo que a gente faz. E tudo que a gente faz ajuda a construir a nossa realidade. Se a gente enxerga a realidade com clareza, a gente vai agir de uma forma que atraia coisas boas para a nossa vida, coisas que vão nos fazer bem. Mas se a gente enxerga de uma maneira distorcida, a gente vai atrair o que a gente acredita que faz bem, mas essa crença acaba não correspondendo com a realidade. Então, perceba a importância de enxergar com clareza. Isso é o caminho direto para construir uma vida que realmente é gratificante e realizada. Agora, a forma mais óbvia de purificar a nossa visão do mundo e as nossas ações é a autoobservação, que é a essência da atenção plena, porque a gente aprende a direcionar a nossa atenção sem julgamento. E perceba que o julgamento em si é um elemento que distorce muito a nossa visão. Por isso a compaixão é uma maneira de olhar para dentro e realmente enxergar tudo que tem ali, todos os conteúdos da consciência que a gente usa para enxergar a nossa realidade. Claro que para enxergar esses conteúdos, a gente precisa conseguir se separar um pouco deles. Quando a gente está furioso, por exemplo, a gente tem essa tendência maior a falar e agir impulsivamente, sem filtro. Por isso que a gente treina a atenção. A gente aprende a enxergar as coisas que acontecem dentro de nós a partir de um espaço mais amplo, como se fosse o céu dentro do qual as nuvens vêm e vão. E o resultado desse treinamento é que a gente fica mais estável e aterrado, menos sujeito às variações loucas que nos confundem. Quando a gente está mal, a gente enxerga que isso faz parte da experiência humana, que a gente precisa fazer o que a gente consegue, com o que a gente tem no momento, e que tempos melhores sempre vêm. E quando a gente está bem, a gente agradece e aproveita o momento, mas também sem se apegar e permitindo que aquilo se vá quando chegar o momento de ir, porque nada no universo material dura para sempre. O cultivo da autoobservação sem julgamento traz a estabilidade do desapego, e eu acredito que essa é uma grande forma de maturidade espiritual, até num nível etimológico. Espírito vem do latim spirare, respirar. Uma respiração por vez, a gente se abre para esse céu transparente da verdadeira realidade. Fiquem bem. Até a próxima.